que seja diferente. Isso significa que essa noite, ao invés de cada profeta ter um moço, na verdade, cada moço terá um profeta. Então eu quero sugerir a você que você escolha ou o irmão da direita ou o irmão da esquerda para ser o seu profeta essa noite ou a sua profetisa. Escolha a pessoa que vai profetizar sobre a sua vida, coloque as suas mãos sobre os ombros desta pessoa e diga para ela: nesta noite, irmãos, me ajuda, tá? Fala para ela: nessa noite você será o meu profeta. Pois bem, eu quero que você preste bastante atenção, para que você, em concordância com, possa mastigar bem a palavra de hoje, amém? Ocorre que tudo que um pregador fala na sua oportunidade precisa ter fundamento, de preferência fundamento bíblico. Então por isso eu vou explicar para você por que é que eu pedi para você escolher uma pessoa para profetizar sobre a sua vida. Ocorre que a obra do Senhor nosso Deus, ela é tão grande, mas tão grande, que nem Jesus se atreveu a fazê-la sozinho. A Bíblia diz que uma das primeiras providências que Jesus tomou antes de iniciar o seu ministério foi escolher os 12 só para começar. Ele escolheu os 12 só para começar. Diga comigo: ele escolheu os 12 só para começar. Significa que se eu fosse levar a palavra ao pé da letra, ao invés de mandar você escolher um profeta, eu ia mandar você escolher 12. Significa também que o irmão que você escolheu para profetizar sobre a sua vida esta noite terá que fazer o trabalho de 12 profetas. Diga para ele: você terá que fazer o trabalho de 12 profetas. Mas o que tudo isso tem a ver? Como disse, nem Jesus se atreveu a fazer a obra de Deus sozinho, porque ele sabia que a obra do Pai era muito grande. Então eu também não quero fazer o meu trabalho essa noite sozinha. Eu vou pregar e você vai profetizar. Diga para o irmão que está ao seu lado: ela vai pregar e você vai profetizar. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Terceira coisa que eu gosto de falar no início da minha oportunidade é que quase sempre me perguntam sobre o fundo musical, e eu sempre respondo humildemente que eu não tenho nada contra. Eu até sou muito grata, porque nos ajuda muito. A gente que prega direto chega no final da semana com a garganta cansada, e a gente tem que reconhecer o trabalho dos músicos, a gente tem que reconhecer a colaboração, a contribuição, é cada um fazendo a sua parte. É assim que a gente consegue chegar ao todo no final. Eu louvo a Deus pela vida deles e pela colaboração deles. Mas como eu ia dizer a vocês, eu sempre digo o seguinte: eu não tenho nada contra o fundo musical, mas eu prefiro um fundo pentecostal, amém? Significa que somado à minha voz e ao fundo musical, você vai entrar com o fundo pentecostal. Significa que eu vou pregando, você vai adorando, eu vou pregando, você vai bendizendo, eu vou pregando, você vai salmodiando. E é assim que a glória vai subindo, e no de repente de Deus a glória vai descendo, os milagres vão acontecendo e a gente sai daqui de posse de vitória. Só você que entendeu, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Pega na mão desse irmão que está do seu lado aí. Fala para ele assim: tem mais uma coisa. A glória que vai descer, a glória que vai descer depende da glória que vai subir. Amém? Deixa eu colocar de um jeito diferente daquele que eu coloquei de manhã para vocês. Nós não somos espectadores da glória de Deus. Nós não estamos aqui para assistir um espetáculo. Nós estamos aqui para adorar a Deus. O culto não tem que ser bom para você, o culto tem que ser bom para Ele. E o culto só vai ser bom para Ele se você prestar o seu culto. Significa que você não pode entrar mudo e sair calado. Fala para o irmão: você não pode entrar mudo e sair calado. A nossa geração peca por demais quando se trata de adoração. E muitas das vezes, por inverter a ordem das coisas, repare, as pessoas vêm para o culto e chegam no culto, elas fazem o quê? Elas fecham a boca e abrem os olhos, sendo que nós temos que fechar os olhos e abrir a boca. Fala para o irmão que está do seu lado: experimenta fechar os olhos e abrir a boca. Eu congreguei por quase 14 anos no meu último ministério. E eu tinha uma amiga que hoje mora no Ceará,
Que vez ou outra ela me perguntava: amiga, por que é que você passa o culto inteiro de olho fechado? E eu dizia sempre assim para ela: é porque de olho aberto eu só vejo o céu por fora, e eu quero ver o céu por dentro. Quem quer ver o céu por dentro essa noite aqui? Amém? Se você fechar os seus olhos, você não vai perder nada. Fala para o irmão: você não vai perder nada. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então é isso. Vamos fechar os nossos olhos e abrir a nossa boca. Vamos entoar ao nosso Deus um cântico de louvor. Vamos prestar ao nosso Deus um culto aceitável. Eu entendi que esse culto é um culto de departamento que acontece todo mês. Nós estamos começando o ano e precisamos apresentar ao Senhor o nosso melhor. Dar o seu tudo para Deus. Eu acho engraçado quando as pessoas, pastor Reniel, dizem assim: ah, mas a viuvinha, ela deu só 2 moedinhas. É verdade, mas eram 2 moedinhas de ouro, não eram qualquer moedinha. Amém? Ela deu tudo, ela deu o melhor que ela tinha. E se não for para ser assim, eu nem venho. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Quem está aqui para adorar a Deus? Amém? O mesmo Deus que esteve aqui pela manhã está aqui esta noite. Amém? Nada nos impede de sentir a presença de Deus esta noite como sentimos pela manhã. Porque o Senhor está aqui para isso, para nos levar a esse estado de graça. Amém? Pois bem, dito isso, meus irmãos, nós lemos um trecho da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse bem os seus ouvidos e atentasse para o que eu vou dizer. Repare, se a Bíblia fosse uma instituição, o departamento de achados e perdidos seria o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escrevera Lucas, capítulo. Vou falar de novo. Quem já entendeu o que eu estou falando? Se a Bíblia fosse uma instituição, o departamento de achados e perdidos seria o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera Lucas, o doutor e amigo, no seu capítulo de número 15. Por quê? Porque é um capítulo dedicado a coisas perdidas. E eu começo a minha oportunidade, eu vou ser bem breve agora à noite, dizendo para você já logo de sair de uma boa notícia. A boa notícia é que todas as coisas que foram perdidas foram também Pega na mão desse irmão em nome de Jesus. Fala para ele: eu não sei o que foi perdido, mas eu sei que essa noite será recuperado. Quem crê que vai ser recuperado? Tudo aquilo que foi perdido no começo do capítulo foi recuperado antes que o capítulo fosse encerrado. É Deus falando para você: até o final do processo muita coisa vai acontecer. Até o final dessa luta muita coisa vai acontecer. E o mais importante, o que vai acontecer vai te fortalecer. Ele começa falando, se eu não estiver enganado, a ordem é essa. Ele começa falando da ovelha perdida, e a ovelha sabe que está perdida. Depois ele parte falando da dracma perdida. Para você que não sabe, a dracma era como se fosse um pingente de um colar. Imagine que eu tenho um colar e esse colar é formado por 10 pingentes. Ela perdeu um, significava que ela não podia mais usar aquele colar, porque ele estava incompleto. Mas a dracma também foi E ele termina falando do filho pródigo, que se perdeu, mas que também foi achado. No final tudo foi recuperado. Tem uma coisa que eu quero falar para você no final, mas como eu corro risco de esquecer, vou falar agora. O capítulo de número 15 começa com perdas, mas termina com festa. Pega na mão desse irmão aí, diga para ele: eu não sei como começou o seu dia, eu não sei como começou a sua semana, o seu mês, o seu ano, mas eu sei como vai terminar. Vai terminar com festa.
chamada de burra. Porque a ovelha é um bicho assim, ó. Você salva ela do precipício agora, quando você vira as costas, ela está lá no precipício de novo. Você conhece alguém assim? Não diga não. Não diga não. Alguém que você ajuda, você vira as costas, ele já está enroscado de novo. Aí você ajuda de novo, você mal terminou de ajudar, ele já está lascado de novo. E você fica impressionado com a capacidade que essa pessoa tem de se envolver em problemas. É por isso que os estudiosos dizem que a ovelha devia ser chamada de burra. A ovelha se perdeu porque ela era burra. A sorte da ovelha é que ela tem diga forte, a sorte da ovelha. Não, diga forte, a sorte da ovelha é que ela tem um pastor. Aplauda o nome do Senhor. A ovelha não se apacenta. Outra coisa que dizem das ovelhas é que parece que lá onde elas vivem só se usa homo, porque elas gostam de se sujar. Eles dizem que na cabecinha da ovelha ela só consegue se divertir se ela se... Só que quando a gente está em Cristo, a gente aprende que não precisa se sujar para se divertir. Quem foi que disse que crente não se diverte? Quem é alegre aqui? Levanta a mão. Quem se diverte aqui? Levanta a mão. E a gente não precisa pecar para isso. A gente pode se alegrar, a gente pode se divertir, a gente pode ser feliz, sem pecar, sem sair da presença, sem sair do altar, sem se afastar de Deus, sem dar as costas para o reino, sem quebrar as regras, sem desobedecer a voz do nosso Deus. Eu particularmente sou uma pessoa muito feliz. Eu congrego desde os 5 anos de idade, eu prego desde os 9 e eu tenho 47. E eu não trocaria essa minha vida com Cristo por nada. Eu tenho dado boas risadas. Às vezes fico com o rosto até doendo. Não é sempre, mas acontece. O que Deus está dizendo para você é que você não precisa sair da presença dele para ser feliz. Você não precisa sair da presença dele para se divertir. Você não precisa romper com Deus para você se alegrar, para você ter mais alegria na sua vida, mais riso na sua face. O Senhor está dizendo: continua na presença, continua no altar, continua na minha casa, continua na obra, continua trabalhando, continua dedicando, e você vai ser feliz. Pois bem, a ovelha se perdeu, sabia que estava perdida, mas felizmente foi achada, porque graças a Deus ela tem um pastor. A dracma foi perdida, mas ela também foi achada. Só que ela não foi achada assim do nada. Fala para essa pessoa: você não vai achar a dracma perdida do nada. Eu preciso falar para você, antes de tudo, que dos 3, a pior de todas perdas foi a da dracma. Me pergunta por quê? Porque a ovelha sabia que estava perdida, o filho pródigo sabia que estava, e ambos estavam do lado de fora. Só que a dracma foi perdida do lado, e era a única que não sabia que estava. Às vezes, as pessoas religiosas acham que perdidos são só aqueles que se desviam. Tem muito crente que nunca se desviou, mas está perdido. Está igual cego no meio do tiroteio. Só que na cabeça dele, como ele nunca desviou, como ele nunca se afastou, como ele não falta no culto, ele não deixa de dizimar, ele dá a oferta direitinho, está tudo bem. Fala para o irmão: não está não. Não está não, irmão. Você pode estar perdido assim como aquela dracma, mas felizmente há alguém disposto a fazer o que precisar para recuperar a dracma que se perdeu aqui dentro. Tem uma coisa poderosa na história do filho pródigo que vai contra um costume das nossas igrejas. Eu não sei se aqui se faz isso, mas nas assembleias, nas pentecostais,
quase sempre no final do culto a gente faz um apelo, perguntando se tem alguém que queira aceitar Jesus. Só que quando você estuda a parábola do filho pródigo, você percebe que o pai nunca apelou para o filho voltar. Ele apelou para o filho que não tinha ido ficar. Ele quase teve que implorar para aquele que nunca saiu ficar quando o irmão voltou. O apelo não foi para aquele que foi voltar, e sim para aquele que nunca foi permanecer. Então, voltando, a dracma foi perdida, mas foi recuperada. E porque a mulher fez duas coisas basicamente. A primeira, ela acendeu a candeia. Parece uma coisa tão simples, sim ou não? Só que naqueles dias, por uma questão de economia, uma vez que ela muito provavelmente era de família baixa renda, a candeia só podia ser acesa à noite. E isso acontecia para que ela economizasse no azeite. Só que ela tinha um problema, ela tinha uma situação, ela estava com uma circunstância. Não dava para esperar a noite. Era Deus falando para ela: filhinha, não é a hora de você economizar no azeite. Está na hora de você acender a candeia. Quem entendeu o que eu estou falando? Eu vou falar devagar. Ela só costumava acender a candeia à noite. E ela fazia isso porque ela era baixa renda. Sendo baixa renda, ela tinha que economizar no azeite. Ela poderia ter pensado assim: quer saber? À noite eu acendo a candeia e procuro a dracma. O problema é que se ela deixasse para fazer isso à noite, o marido já teria chegado e tomaria conhecimento de que ela teria perdido a dracma do colar. E ele poderia interpretar ela como uma mulher a dracma do colar. Ele poderia passar a vê-la com maus olhos. Ele poderia olhar para ela e não ver mais nela uma mulher virtuosa, uma mulher zelosa, uma mulher merecedora do seu amor. Ela tinha que recuperar a dracma antes que o marido chegasse. E para isso ela tinha que não economizar Eu não ouvi. Pega na mão dessa pessoa em nome de Jesus. Fala para ela assim: não é a hora de economizar no azeite. Você tem que acender a candeia agora. Não dá para esperar. Deus está falando para você: a hora de você buscar o que você perdeu é agora. O dia de você buscar é hoje. A ocasião é essa. O Senhor está dizendo: não dá para esperar o dia seguinte, a semana seguinte, o culto seguinte. Não dá. Fala para o irmão: não dá. Deus está falando para você: não dá. Todo mundo sabe aqui da mulher que foi em busca do profeta porque seu filho havia morrido, sim ou não? A Bíblia diz que quando o marido dela viu ela saindo para ir na casa do profeta, falou para ela: ué, vai na casa dele hoje? Mas hoje nem é sábado, hoje nem é lua nova. Vai fazer o que na casa dele? Hoje não é dia de ir na casa do profeta. Mas ela tinha uma urgência, ela tinha uma emergência. E Deus falou comigo, eu vou falar para você. Deus falou que o seu caso é um caso de urgência. Deus falou que o seu caso é um caso de emergência. Mas você está economizando O problema apareceu na segunda. Aí você fala assim: domingo eu vou na igreja pedir oração. De segunda até domingo tem 5 dias. Você faz ideia do que pode acontecer em 5 dias? Tem um conto que é assim: certo homem estava passando pela floresta e de longe ele avistou uma casa pegando fogo. Deus está mandando eu contar isso aqui. E aí ele correu para lá para saber se tinha alguém precisando de
ajuda. Ele entrou na casa. Assim que ele entra na casa, ele vê um homem sentado numa cadeira de balanço. A casa está sendo destruída. O fogo está comendo tudo. E o homem está sentado na cadeira de balanço. Aí ele fica assustado. E ele pergunta: o senhor está bem? O senhor está machucado? O senhor precisa de ajuda? Aconteceu alguma coisa? Eu estou aqui para ajudar. Ele está todo molhado, porque apesar da casa estar pegando fogo, estava chovendo na floresta. E aí o homem responde para ele: não, meu filho, eu estou bem. Aí ele olha de novo: o senhor está bem? A casa está pegando fogo, o senhor está sentado e está dizendo para mim que está bem? Por que o senhor não saiu daqui então, já que o senhor está bem? Por que o senhor não tentou salvar a sua vida? Aí ele falou: que eu não posso sair daqui, porque se eu sair lá fora eu posso pegar essa chuva e pegar uma gripe e pegar uma pneumonia. Você não entendeu ainda, né? Vou falar de outro jeito. Ele estava dizendo assim: tá ruim, mas ainda pode piorar se eu sair lá fora. É claro que pode piorar, mas você vai esperar piorar? Fala pro irmão: vai piorar. Se você esperar, vai piorar. Fala pro irmão que está do seu lado, diga para ele: vai esperar piorar. Deus está dizendo: a sua casa já está pegando fogo. O diabo já está se levantando. Satanás já está trabalhando. O inimigo já está tentando destruir a sua família. O inimigo está tentando destruir o seu casamento. Satanás está trabalhando contra a sua saúde. Você está esperando o quê? Fala para essa pessoa: está esperando o quê? Deus mandou eu falar para você: não é hora de você pensar em economizar no azeite. Pega na mão do irmão em nome de Jesus. Diga para ele: acenda a candeia agora. Acenda a candeia hoje. Acenda a candeia já. Deus está dizendo para você: se você perdeu, você pode achar. Tem um outro problema sobre isso. Às vezes a pessoa perde em casa e vai procurar lá fora. Eu recebo muitos casais em aconselhamento que às vezes estão com problema. E aí quando eu pergunto para o irmão, por exemplo: o que você está fazendo para salvar seu casamento? Ah, pastor, eu estou saindo para espairecer minha cabeça. Estou saindo para tomar um café com os amigos. Estou passando mais tempo no trabalho. Faz sentido para você perder uma coisa em casa e procurar lá no trabalho? Faz sentido para você perder uma coisa em casa e procurar na escola? Faz sentido para você perder uma coisa em casa e procurar nos barzinhos da vida? Você tem que procurar onde você perdeu. Fala para o irmão: você tem que procurar. Não, irmão, me ajuda aí. Diga: você tem que procurar aonde você perdeu. Se você perdeu em casa, procure em casa. Se você perdeu no trabalho, procure no trabalho. Se você perdeu na igreja, procure na igreja. Deus está dizendo para você: você tem grandes chances de recuperar aquilo que você perdeu, mas você tem que procurar. Você tem que procurar. A Bíblia diz assim: olha, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Sim ou não? E achareis. Significa que tem saída. Deus mandou eu falar para você: tem saída, tem solução, tem solução, tem solução. Deus tem solução para o seu problema. Tem resposta para você. Tem milagre para você. Mas você tem que buscar. Você tem que buscar. Segunda coisa que ela fez para recuperar a dracma perdida: ela varreu a casa. Aí você vai dizer: simples? Não. A casa era de chão batido. Você sabe que com uma casa de chão batido, você varre a poeira. Mas o nosso Deus
é um Deus de estratégia. Diga para mim, o nosso Deus é um Deus de estratégia. Há mais de 40 anos pregando a palavra de Deus e ouvindo pregações sobre essa palavra, e eu nunca tinha me lembrado de uma coisa que a minha mãe fazia em casa. A gente tinha um quintal de chão batido, e a minha mãe não deixava o quintal ficar sem varrer de jeito nenhum. Mas ela tinha uma técnica para não levantar a poeira enquanto ela varria. Ela ia pingando, ela ia pingando, ela ia pingando, ela ia pingando, ela ia pingando. Às vezes o que falta é um pouquinho de lágrima. Às vezes o que falta é um pouquinho de quebrantamento. As pessoas querem fogo, né? Mas elas esquecem que antes de pedir fogo, Elias colocou o que no altar? Colocou o que? Pega na mão desse irmão. Fala para ele, quer fogo? Coloca água. Não, fala forte, quer fogo? Coloca água. Diga forte, quer fogo? Coloca água. As pessoas que têm vasos de barro em casa, quando chegar em casa, faça a prova e tire a prova dos 9. Quando você toca num vaso de barro, você percebe que ele é gelado. Me pergunta por quê? Porque quando o oleiro coloca ele, presta atenção, no fogo para secar, ele nunca deixa ele secar no fogo completo. Porque se ele deixar, ele vai Diga comigo, um vaso muito seco racha. Pega na mão do irmão e diga para ele, vaso muito seco. Fala para ele, vaso muito seco racha. Ai, missionária, eu não entendi. Vou desenhar, ainda vou colorir para você, tá bom? Presta atenção. Tem crente que é tão seco, mas é tão seco, mas é tão seco, mas nem a seca do Nordeste ganha dele. Pensa num crente seco. Não chora nunca, não chora de tristeza, não chora de alegria, não chora de emoção, não chora de raiva, não chora por nada. Esse crente fatalmente vai rachar. Como que o oleiro faz para o vaso terminar de secar, sem ficar seco e rachar? Coloca ele para terminar de secar na prateleira. E aí tem outro mistério. Você conhece aqueles crentes que você fala assim, irmão, vem pregar um dia desse? Não, irmão, tô orando ainda. Eu ainda não sei pregar não, né? Precisa aprender ainda. Irmão, vem cantar, precisa aprender. Irmão, vamos evangelizar, precisa aprender. Tudo ele precisa aprender. O que ele não entendeu é que tem coisas que você aprende na prática. Você vai aprender a orar orando. Você vai aprender a pregar pregando. Você vai aprender a cantar cantando. Você vai aprender a marchar marchando. Você vai aprender a ser fiel sendo fiel. Cadê você que está entendendo o que eu estou dizendo? Pega na mão do irmão em nome de Jesus. Fala para ele assim, Deus decidiu que esse ano você vai aprender na prática. Na prática. Ele vai colocar você para pregar, ele vai colocar você para cantar, ele vai colocar você para marchar, ele vai colocar você para ensinar, ele vai colocar você para profetizar, ele vai colocar você para evangelizar, e você vai aprender Há quanto tempo a igreja está aprendendo, esperando você aprender? E até hoje você não aprende? Até hoje você não aprendeu. Vou contar uma história minha para vocês bem rapidinho. Eu trabalhava na cantina da minha igreja.
E eu tinha uma amiguinha que todo final de semana eu ia pra casa dela, lá em Suzano. E a mãe dela, por me ver trabalhar na cantina, deduziu que eu sabia fazer coxinha. Aí, a minha amiga ia ficar noiva. Eu falei pra ela, vou lá pra sua casa sexta-feira, ajudar vocês em alguma coisa. Se vocês precisarem de mim para lavar uma louça, varrer uma casa. Quando eu cheguei lá, irmãos, a mulher tinha feito uma mega de uma compra. Já me recebeu na porta, dando glória a Deus, falando mistério. Missionária estava só te esperando. Eu, é mesmo, irmã? É. Pra quê? Pra fazer as coxinhas do noivado. Eu fiquei branca feito um papel. E ela estava tão entusiasmada que eu não tive coragem de falar para ela que eu não. E aí eu tive que aprender no susto. Fala pro irmão, você vai aprender no susto, crente. Eu tentei lembrar das vezes que eu via a irmã da cantina fazendo. Quem já fez coxinha sabe que quando você põe a farinha no caldo, parece que está dando tudo, mas no final vai dar tudo. Parece que está dando tudo, mas no final vai dar tudo. Pega na mão desse crente aí. Fala para ele, tenho duas profecias para você essa noite. Primeira, Jesus vai te pegar no pulo. Você vai aprender no susto, crente. Deus está mandando falar para o pastor Raniel. O segredo é não avisar, não avisa. Não avisa. Não avisa. E se avisar, a pessoa nem vem para o culto. Pega na mão do irmão aí, sacode. Fala para ele, o Senhor vai te pegar no susto. Agora fala para ele, segunda profecia. Parece que está dando tudo errado, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Replaço como lubricamanaço de obrai. Parece que está dando tudo errado. Você põe a farinha, dá aquela embolada. Eu suava igual um suíno, de desespero. Mas foi a melhor coxinha que eu já fiz na minha vida. E Deus mandou eu falar para você, descansa. Deus está no controle. Fala para o irmão, Deus está no controle. Eu aprendi com Deus que se Ele estiver no comando, o carro pode estar descendo a ladeira sem freio, que ele não vai bater, porque é Deus que está no comando. E vou dizer mais para você, às vezes algumas coisas precisam dar errado para que outras possam dar. Ela varreu a casa e não levantou poeira, porque ela tinha uma técnica. Não é só fazer, tem um jeito certo de fazer. Fala para essa pessoa, tem um jeito certo de fazer. Eu preciso falar isso aqui para vocês. É assim, ó. Deus fala para o crente assim, eu quero que você ore de mar. Aí ele ora sem cessar todo dia de manhã. E não entende por que é que as coisas não estão melhor. Senhor, o Senhor mandou orar, eu estou orando. Mas tem que orar do jeito que Ele mandou, na hora que Ele mandou, com quem Ele mandou, aonde Ele mandou. Tem que fazer do jeito, na hora. Tem uma regrinha na matemática que é muito poderosa. Vocês sabiam que existem muitas formas de uma coisa dar errada? Tem gente que acha que o único jeito de uma coisa dar errada é se você fizer a coisa. Se você fizer a coisa certa do jeito errado, vai dar. Se você fizer a coisa certa na hora errada, vai dar. Se você fizer a coisa certa com as pessoas erradas, vai dar. Vou provar para você. Positivo com negativo dá o quê? Positivo com negativo dá o quê? Positivo com negativo dá o quê? Fez a coisa certa do jeito errado, vai dar errado. Fez a coisa certa com a pessoa errada, vai dar errado. Fez a coisa certa no lugar errado, vai dar. Positivo com negativo dá. Pega na mão do irmão.
Fala para ele, quer garantir que vai dar tudo certo? Faça a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo, e vai dar tudo certo. E para terminar, tem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo queria viver a sua vida do seu jeito. Ele tinha tudo. Ele tinha casa, comida e roupa lavada. Ele tinha amor, que é o mais importante. Mas ele preferiu a sua parte em dinheiro. E tem muito crente que é assim. Deus ama, Deus cuida, Deus trata, Deus limpa, Deus ajuda, Deus ampara, Deus socorre, Deus liberta, Deus restaura. Mas ele continua preferindo a parte dele em dinheiro. Quer ver? Está te faltando alguma coisa? Quem comeu hoje? Levanta a mão. Quem tomou banho hoje? Levanta a mão. Quem teve pelo menos um suco para tomar hoje? Levanta a mão. Fala para esse irmão, viu? Deus está cuidando de você. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui falando, ai Jesus, não aguento mais ficar sem dinheiro. Nossa, nem sei quando foi a última vez que eu vi a cor do dinheiro. O dinheiro só passa pela minha mão, nem sei mais que sabor, que cor que tem. A gente é assim. Às vezes a gente é igual ao filho pródigo, a gente prefere a nossa parte em dinheiro. E vocês sabiam que isso também tem a ver com a nossa adoração? Vou explicar. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você adora o dinheiro, você se torna materialista. Diga comigo, materialista. Não, diga forte, vai. Se você adora o dinheiro, você se torna materialista. Quanto mais você adora a Deus, mais espiritual e mais parecido com Ele você se torna. Se você quiser ser menos materialista e mais parecido com Deus, você precisa adorar mais a Deus. Pois bem, o filho pródigo decidiu exigir a sua parte. E o pai não fez nada para impedir ele de ir embora. E o pai não se sentiu culpado. E o pai não ficou deprimido. Porque o pai sabia que tinha feito tudo que estava ao seu alcance. Deus está mandando eu falar para alguém aqui essa noite. Deus sabe, você sabe também, que você fez tudo que estava ao seu alcance. E ele foi embora. E chegando lá para onde ele foi, ele gastou todo o seu dinheiro. Porque enquanto a gente tem dinheiro, a gente tem amigo. Você descobre quem é seu amigo de verdade quando o dinheiro acaba. O dinheiro dele acabou, porque o dinheiro acaba. O amor do pai não acaba, mas o dinheiro acaba. E aí os amigos subiram. E ele começou a passar fome. Foi trabalhar de cuidar dos porcos. Daqui a pouco ele estava vivendo feito os porcos. Porque essa é a grande vontade de Satanás. Fazer que toda ovelha viva feito um porco. Diga comigo. Fazer com que toda ovelha viva como um porco. E existem muitas razões para isso. Uma delas, eu não sei se você sabe, mas o porco, ele não consegue olhar para cima. Quem sabia disso? Levanta a mão. O inimigo não quer que você mantenha os seus olhos em Deus. Ele sabe que você é uma ovelha, mas ele quer que você viva como um porco, sem conseguir olhar para o autor e consumador da sua fé. Então, ele está vivendo como um porco, comendo as bolotas dos porcos. E aí ele lembra que na casa do pai dele há fartura. Diga comigo, na casa do pai há fartura de pão. E ele decide voltar. Quando ele decide voltar? Quando ele sofre a queda mais importante da vida de um homem. Aquela queda que todos nós temos que ter em algum momento da nossa vida. Ele caiu em si.
Ele caiu em si. Às vezes o que falta para você se levantar é você cair em... Fala para esse irmão que está do seu lado. Às vezes o que falta para você se levantar e voltar para a casa do Pai é você cair em si. Foi a melhor queda que ele poderia ter sofrido na vida dele. Ele caiu em si. Ele recobrou o juízo. E ele lembrou que na casa do pai dele, até os empregados eram tratados como filho. E ele decidiu voltar. E a Bíblia diz que quando ele está voltando, de longe o pai dele avistou ele. Por quê? Porque o pai dele passava todos os dias na varanda, na esperança de que ele ia voltar. Porque o filho sempre volta à casa do pai. E o pai estava esperando. Diga para a pessoa que está do seu lado, independentemente dela já ser cristã, diga para ela: o pai está esperando por você. E a Bíblia diz que quando ele avistou o seu filho, ele sai correndo ao encontro do seu filho. Ele faz isso também porque naqueles dias, aquele menino, por ter repudiado ao seu pai em vida, ele acabou dando aos seus vizinhos o direito de apedrejarem ele se ele voltasse. O pai corre para abraçar ele, também para evitar que ele seja apedrejado. Quando o pai corre e abraça ele e protege ele, o pai está dizendo para os vizinhos: esse problema é um problema de família. Esse problema é um problema da nossa família. Ninguém tem nada a ver com isso. Vocês sabiam que tem gente que não perdoa com medo de não ser perdoado? Vocês sabiam? Porque a sociedade não perdoa quem perdoa. Diga comigo: a sociedade não perdoa quem perdoa. Vou dar um exemplo. A irmã foi traída, mas ela quer perdoar e voltar com o marido. Aí a família fala assim para ela: se você voltar com ele, você é mais sem vergonha do que ele. Você não presta. Você não tem vergonha na sua cara. Sim ou não? Agora, se a família fala isso, imagina os de fora, né? A sociedade não perdoa quem perdoa. E às vezes você quer perdoar e não perdoa com medo de não ser perdoado. Mas Deus está mandando eu falar para você: esse problema é um problema da sua família. Ninguém tem nada a ver com isso. Você tem que resolver isso com a sua família. Quer perdoar? Perdoa. Fala para a irmã que está do seu lado: quer perdoar? Perdoa. Você não tem que prestar conta das suas decisões para a sociedade. Amém? Quer voltar com o marido? Volta. Quer receber o filho de volta em casa? Recebe. Quer dar uma outra chance para esse namorado aí? Dá outra chance para ele. Isso não é problema meu, isso é problema seu. Fala para a pessoa que está do seu lado: isso não é problema meu, isso é problema seu. Ele abraça seu filho. E aí o filho fala para ele: pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, e eu quero voltar. E eu sei que eu não posso voltar como filho, mas eu peço que o senhor me aceite como empregado. E o pai fala mais ou menos assim para ele: você saiu como filho, e é como filho que você vai voltar. Você saiu como filho, e é como filho que você vai. Você saiu como filho, e é como filho que você vai. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. O pai não tinha do que perdoá-lo. O pai não via a hora dele voltar. Põe a mão no ombro dessa pessoa aí. Fala para ela: o pai já te perdoou. Às vezes a pessoa quer voltar, mas ela está com vergonha. Às vezes ela quer voltar, mas ela está sem jeito. Eu aprendi uma coisa com Deus que é assim: se o orgulho é aquilo que te faz cair, a vergonha é o que não te deixa levantar. Repete comigo: se o orgulho é o que te faz cair, a vergonha não deixa você se levantar. A gente cai por quê? Porque a gente é arrogante. A gente cai por quê? Porque a gente é soberbo. A gente cai por quê? Porque a gente acha que sabe tudo.
Vocês sabiam que as pessoas mais idiotas são aquelas que se acham mais espertas? Sabiam disso? Aqueles que se acham mais espertos são os menos espertos. A gente cai porque a gente anda de nariz em pé. E a gente não se levanta porque, mas o que vão pensar? Mas o que vão dizer? Mas o que vão achar? Deus está mandando falar para você. Você tem que ser igual Jesus. Jesus gostava de contrariar a opinião pública. Aliás, Jesus não estava nem aí para a opinião pública. Você tem que levantar a sua cabeça e vir. Deus está falando para você, está na hora de você se levantar. Fala para esse irmão, está na hora de você se levantar. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você recomeçar. Está na hora de você retomar. Está na hora de você continuar da onde você parou. Está na hora, o Senhor está dizendo, olha, já passou da hora, na verdade. E o inimigo está usando a vergonha para impedir você. E o Senhor está dizendo, eu já te perdoei. Agora você precisa se perdoar. Eu quero encerrar minha pregação essa noite dizendo para você que o Pai está te esperando. O Pai está esperando por você. O Pai já te perdoou. Só que agora você precisa se perdoar. Você sabia que o perdão mais difícil de alcançar é o seu próprio perdão? Vou provar para você, está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus falou para Elias ir para uma cidade chamada Sarepta, porque lá Deus já tinha preparado uma viúva para cuidar dele. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que ele vai, ele chega lá, ela recebe ele, hospeda ele, está indo tudo bem. Só que o filho dela adoece. E aí ela surta. E ela vai para cima de Elias e fala para ele assim: eu sabia, você veio aqui na minha casa para me lembrar do meu pecado. Elias não tinha falado. Elias nem sabia do que é que ela estava. Era a mente dela que estava acusando. Tem gente que é assim na igreja. Aí eu chego lá, fica todo mundo me olhando. Eu vejo todo mundo cochichando. Eu passo, as irmãs ficam cochichando. As irmãs às vezes não estão nem vendo você. E você está dizendo que as irmãs estão falando mal de você. Pega na mão desse crente aí em nome de Jesus. Fala para ela, é a sua mente que está acusando você. Deus não tinha nem revelado para Elias qual era o pecado que ela tinha cometido. Elias nem sabia que ela tinha pecado. Mas ela estava dizendo, você veio aqui só para trazer maldição na minha vida, para me lembrar que eu sou pecadora, que eu errei, que eu caí, que eu tropecei. Mas isso não era verdade. De mão dada com esse irmão em nome de Jesus. Diga para ele, não deixe que a sua mente destrua você. Deus mandou eu falar para você, o problema está dentro da sua mente. Deus já te perdoou. A igreja já te perdoou. As irmãs já te perdoou. A família já te perdoou. Todo mundo já te perdoou. Só falta você se perdoar. E a hora que você se perdoar, você vai conseguir se levantar. E Deus vai te restaurar. Deus vai te restaurar. Deus vai te restituir. Porque para Deus o que importa é que você seja resgatado. Amém? Com a permissão do pastor, eu quero que você curve a sua cabeça. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você e eu quero que você saia daqui deste culto com essa palavra no seu coração. Hoje é o dia de você recuperar as coisas perdidas. Mas o mais importante é o dia de você se recuperar. Deus está dizendo, é o tempo de você se recuperar. Recuperar a sua saúde mental, recuperar a sua saúde espiritual, recuperar a sua saúde física, para Deus começar a restaurar a sua vida financeira, sua vida material, porque todo o resto é só um detalhe. Depois que você se recuperar, tudo será recuperado. Diga forte comigo, depois que eu me recuperar,
Não, diga forte: depois que eu me recuperar, tudo será recuperado. Tudo será recuperado. Eu não vou nem orar, porque eu sei que vão louvar, né? E eu sei que essa palavra vai ser selada, e o nome do Senhor será glorificado. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. De mãos dadas ainda, de mão dada ainda. Aleluia, aleluia, fiel Senhor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho, que não vai